Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta terça-feira, dia 2/9, os futuros da soja encerraram o dia em queda, pressionados também pela aversão ao risco no financeiro. Fundamentalmente, as expectativas de uma safra cheia nos Estados Unidos ganham cada vez mais força à medida que nos aproximamos da reta final dos cultivos, especialmente com as boas condições climáticas para a região produtora americana permanecendo favoráveis ao desenvolvimento das lavouras. Ainda do lado fundamental, a demanda chinesa nos Estados Unidos segue fraca e sem maiores avanços nas tratativas comerciais entre os dois países. No mercado financeiro, a aversão a risco disparou nesse começo de semana, com os players assumindo bastante cautela ante a divulgação do payroll americano nesta próxima sexta-feira, decisivo para a definição da política monetária americana através dos seus cortes de juros, que, em resumo, traz uma aversão a risco, onde eleva-se o capital ao dólar em detrimento a ativos de maior risco, impactando diretamente a soja. Isso acaba elevando o dólar internacional, o que também indiretamente pesa sobre a competitividade do produto americano. Hoje, o USDA, em seu reporte de inspeções semanais para exportação, também registrou um volume de 472 mil toneladas. 20% acima do registrado na semana anterior e que quase superou as expectativas do mercado, que variavam entre 300 a 500 mil toneladas. Também tivemos um lado positivo, os ganhos de 1,4% do petróleo, que até tentaram, mas não foram suficientes para estancar as perdas na soja. Esse cenário de notícias fez com que o mercado de soja trabalhasse entre menos 2 cents e 18 cents negativos. O fechamento ficou na casa de menos 15, o que equivale a 1,4%, com novembro chegando à cotação final a 1.040 cents por bushel. Para o milho, os futuros apresentaram mais uma sessão volátil, encerrando o dia em alta, sustentados tanto por sinais de demanda aquecida pelo cereal norte-americano, com um bom resultado do milho nas inspeções semanais para exportação americana. Assim, é lógico, como os ganhos do petróleo, dando sustentação para o mercado. Apesar disso, os ganhos foram limitados pelo cenário fundamentalmente baixista, com as expectativas de uma safra recorde nos Estados Unidos, além, é claro, do avanço do dólar internacional, o que prejudica a competitividade do produto americano. O USDA, em seu reporte de inspeções semanais para exportação, registrou um volume de 1,4 milhão de toneladas, volume 5,2% acima do registrado na semana anterior, e que também quase superou as estimativas, que variavam entre 1,1 e 1,5 milhão de toneladas. O milho trabalhou praticamente todo dia no negativo, e no final do pregão ele começou a inverter. Então ele trabalhou no dezembro com menos 6 cents no pior momento, e no fechamento chegou a registrar 3 cents de alta, a máxima do dia, onde foi o fechamento que equivale a 0,7%. Dessa forma, o dezembro fechou cotado a 423 dólares por bushel. E na B3, o novembro não encontrou sustentação e caiu na casa de 0,6%, quase 40 centavos de reais por saca, fechando cotado a R$ 69,16. O que acontece é que nós temos uma safra de milho abundante nesse segundo semestre do Brasil e estamos vendo o milho B3 precificando R$ 69,16, que é um número superior ao que tem rodado na exportação. Por isso é comum a gente ver a B3 ajustar um pouco dessa diferença. E falando em prêmios, nós viemos falando para vocês que nos últimos praticamente quase 30 dias, veio no movimento de queda e chegou a encontrar uma certa sustentação na casa de 140 a 145 cents, mas com o mercado travado de comercialização nos últimos dias, hoje teve um repique de 25 cents, voltando assim a negociar a 170 cents positivos.
Mas aqui fica importante a gente analisar e acompanhar. Lembrando que nós estamos muito perto da entrada da safra americana, o que pode voltar a exercer uma certa pressão também nos prêmios aqui no Brasil. Falando de dólar, que subiu no Brasil em meio a um dia de aversão a risco lá fora e ruído doméstico. A decisão judicial de um tribunal de apelações nos Estados Unidos, que considerou a maioria das tarifas de Trump ilegal, mas manteve-as provisoriamente até outubro, acabou aumentando a incerteza no comércio global e reforçou a busca por proteção em dólar. Já no Brasil, o julgamento de Bolsonaro e o debate sobre possíveis retaliações comerciais ampliaram o prêmio de risco local, dando tração no dólar por aqui. O fechamento então trouxe um ganho na casa de 0,5% a 5,4647 para uma variação de 5,4452 e 5,5012. E após o fechamento do mercado, nós também tivemos a divulgação das condições das lavouras americanas, que mostraram para o milho uma queda de 1%, caindo de 70% das expectativas para 69%. Em relação à semana anterior, esse número já é 2% abaixo. Mesmo assim, perceba-se que esse número é levemente superior ao registrado no ano passado, já que o ano passado registrou 65%. Para a soja, a queda acabou sendo um pouco mais sentida. Isso pode trazer uma certa recuperação no mercado nessa quarta-feira, na parte da manhã. Na semana passada, nós tínhamos um número de 69% em condições boas e excelentes, o que o mercado estimava um número de 68%. Mas o número veio em 65% das condições boas e excelentes, inferior até mesmo que o registrado no ano passado de 67%. Então, esses números mais baixos nas condições das lavouras americanas para a soja, atrelado à queda em Chicago no dia de hoje, pode trazer o mercado recompondo parte dessas quedas e o mercado pode sim vir a abrir em alta para quarta-feira. E assim encerramos os destaques dessa sessão. A soja, com o impacto da demanda mais fraca, o que não ajuda na sustentação dos preços em Chicago, diferente do milho, que vem demonstrando uma boa demanda e ajudando sim nas exportações e automaticamente dando sustentação a preços. O dólar internacional acabou subindo perante algumas incertezas em relação ao mercado internacional e também um pouco do prêmio de risco em relação ao que tem acontecido no Brasil, principalmente nesse momento de julgamento do ex-presidente Bolsonaro. No final do dia, também tivemos os números das condições das lavouras americanas, que tanto para soja quanto para milho vieram abaixo da estimativa. No caso da soja, o número até um pouco significante, o que deve mexer com esse mercado na quarta-feira. Fiquem todos com Deus e nos vemos sim no nosso próximo vídeo.